E aí a gente começou a implementar uma lista estática, né? A gente viu que ela é baseada em um vetor, em um array. Os elementos ficam em posições contíguas de memória, tá? E aí a gente começou a esboçar a nossa classe lista, né? A gente já começou a fazer um esboço da nossa classe lista. Criamos aqui uma classe chamada lista estática, tá? Essa classe, ela vai ter como um dos elementos, né, um vetor, e esse vetor vai armazenar os elementos da nossa lista, e ela vai ter também nessa classe algumas operações que vão manipular os elementos desse vetor, que aí hoje é o que a gente vai fazer, tá certo? Então deixa eu só abrir aqui um modelo que a gente usou na última aula. Pronto. Então a gente começou a adicionar aqui os elementos, né? A gente vai implementar a nossa classe lista estática usando como base os métodos de uma conhecida, né? Uma velha conhecida nossa, que é uma collection chamada ArrayList. Então vocês devem ter usado essa ArrayList lá em POO. A ArrayList, como a gente comentou na aula passada, ela é uma estrutura de dados, né, linear, e aí a gente vai fazer uma implementação da nossa classe baseada nas operações dessa ArrayList, tá certo? A ideia é que a gente implemente cada uma das classes lá do Java, pelo menos as mais usadas, né, para a gente ver como é que ela funciona, tá certo? E vocês vão usar as classes que vocês vão implementar. Nessa disciplina, vocês não vão poder usar ArrayList, Linked List, HashMap, nada disso. Vocês vão criar as próprias classes que vão usar, ok? Então vamos lá. Então a gente começou aqui, pegamos alguns exemplos. O método add, que vai adicionar, né? A gente vai ter também o método add, que vai adicionar numa posição, né? Então a gente vai ter aqui também esse método adicionar, recebendo como parâmetro, além do elemento, a posição em que esse cara vai ficar, né? Então vamos ter aqui uma sobrecarga do método adicionar. Eu posso ter ele apenas recebendo o elemento como parâmetro e posso ter ele recebendo o elemento em uma posição, se eu quiser inserir uma determinada posição. A gente vai ter o método size, né? É o método que vai informar a quantidade de elementos armazenados na lista. Então a gente pode ter até, vou colocar ele aqui, public, ele vai retornar um número inteiro, né? Vou chamar aqui de tamanho, vou botar em português, para ficar bem caracterizado. Vou botar aqui, enquanto o return 0, enquanto a gente não implementa nada. Vamos ter o método clear, né? Podemos ter, que é um método que vai limpar a lista, ele vai zerar a nossa lista, né? É um método que pode ser útil em alguns casos. Então a gente pode colocar ele até aqui. Ele não retorna nada. Vou chamar de limpar. É limpar a minha lista. Zerar a minha lista. Contains, que vai receber um elemento e vai verificar se ele está contido dentro da minha lista, né? Então vou colocar aqui o contain.
contém, ele vai retornar verdadeiro ou falso, um booleano, né? Dizendo se o objeto tem ou não tem dentro da minha lista. Então, vai ter um booleano aqui, vou chamar de contém. E ele vai receber como parâmetro o elemento. E vai retornar verdadeiro ou falso. Aqui, por enquanto, eu vou botar falso. Temos o remover, que vai receber um objeto, né? E aí a gente vai remover esse objeto, já está aqui. E temos também o remover, que remove de uma determinada posição. Aqui a gente vai ter um problema, porque estamos trabalhando com números inteiros, por enquanto. Depois a gente faz essa adaptação aqui. Temos o método get, que vai acessar o elemento de uma determinada posição, né? Ele vai trazer para mim o cara de uma determinada posição. Então, podemos ter ele aqui também, ó. Ele vai retornar um inteiro, vou chamar de buscar. Eu vou passar como parâmetro a posição, né, em que aquele elemento vai ser encontrado. Vou botar aqui um return 0 por enquanto. Primeira ocorrência de um determinado elemento. Vou deixar isso aqui para depois. Pronto. Então, basicamente, a gente vai implementar, né, esses métodos aqui que existem no ArrayList, tá? Então, a gente vai começar aqui a implementação de um por um. Ok? Bom, nossa classe vai ser usada dessa maneira. Vou criar aqui um objeto a partir da nossa classe. E aí a gente vai começar a adicionar os elementos, né? Aí é importante a gente ter um método para exibir os elementos da minha lista. Então, interessante um método que possa exibir todos os elementos da minha lista. Ok, então vamos lá. Então, quando a gente for inicializar nossa lista, o que é que vai acontecer? Nós precisamos ter em mente que a nossa lista, né, que é um conjunto de elementos que eu estou armazenando, ela vai precisar de um local para armazenar os elementos dela, tá certo? E o local vai ser um vetor. Então essa lista é uma lista estática. Por quê? Porque no momento que eu criar a lista, a gente vai alocar um vetor, um array, que é o local onde eu vou armazenar os elementos da minha lista. Ok? Então, eu vou precisar, já que eu estou armazenando os elementos num vetor, eu preciso dizer o tamanho do meu vetor. A gente sabe que o Java, como uma linguagem fortemente tipada, quando eu vou alocar um vetor, eu obrigatoriamente preciso dizer o tamanho dele. Tá? Então, isso aqui é uma limitação da utilização de alocação estática. Quando eu vou alocar memória de maneira estática, eu tenho que dizer quantas posições de memória eu quero alocar. Então, o melhor local de fazer isso vai ser no momento em que eu vou instanciar aqui a minha lista, que eu vou criar a minha lista. E eu poderia passar isso como parâmetro no método construtor aqui, ó. Então, vamos supor que eu queira criar a minha lista com uma capacidade para 10 posições de memória, né? 10 elementos. Então, eu poderia passar aqui como parâmetro a quantidade de elementos da minha lista. E aí o nosso método construtor, ele receberia essa informação
é o tamanho, e aí ele faria a alocação de todas as posições de memória, né, das N posições de memória. Então é importante, né, que o vetor seja inicializado. Tá? Professor, e se eu não fizer isso, se eu não inicializar o vetor, o programa não roda, né? Ele nem compila, ele vai dar um erro dizendo, quer dizer, ele vai compilar, mas ele não vai executar, porque na hora que eu tentar inserir um elemento no vetor, aquelas posições de memória ainda não vão existir. Então eu preciso fazer essa instanciação aqui do meu vetor. Pronto, uma vez criado o vetor, instanciado, né, todas as posições de memória alocadas, eu já tenho condição de manipular a minha lista. Então vamos começar aqui do método mais básico de todos, o método adicionar. Então nesse caso aqui eu vou querer adicionar um elemento dentro da minha lista. O que é que a gente vai fazer? Eu vou adicionar esse elemento dentro do vetor, né? Aí vem a pergunta, eu vou adicionar dentro do vetor em qual posição? Qual seria a posição em que eu vou colocar esse elemento? No final da lista. Porque a minha lista, ela vai começar a crescer. Ela vai ter, né, exatamente essa configuração. Eu tenho o meu vetor e vou colocando os elementos aqui um após o outro. Um após o outro. Então, se eu tiver aqui a minha lista com esses N elementos, se eu quiser incluir mais um elemento, eu vou colocar aqui, depois do último. Né? É mais natural adicionar no final da lista. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar, por exemplo, o número 7 aqui no final da lista. Né? Como minha lista está vazia, ele vai ficar aqui na primeira posição, que é a posição 0. Quando eu inserir aqui o outro elemento, o 3, por exemplo, o que é que vai acontecer? O 3 vai ser colocado no final da lista, ou seja, depois do 7. Quando eu for inserir o próximo elemento, o 5 vai ficar no final da lista. E onde é que é o final da lista? É ali, depois do 3. Então eu preciso de um mecanismo, tá? Eu vou precisar de um mecanismo para poder saber onde que a minha lista termina. Qual é o final da minha lista? Né? Quando eu for inserir o próximo elemento aqui, o número 1, como é que eu sei que o final da lista é aqui, na posição 3? Né? Logo após o 5. Como é que eu posso fazer isso daí? Para identificar o final da minha lista. Saber que a minha lista termina aqui no 5 e a próxima posição é a posição 3. Como é que eu vou fazer para saber que eu vou botar o número 1, que é o próximo elemento que eu vou inserir, como é que eu vou saber que eu vou botar ele aqui no 3 e não no 7? Saber que a próxima posição é nula. É uma possibilidade, Felipe. É uma possibilidade. A gente pode, né, fazer uma busca ao longo da minha lista para saber qual é a próxima posição nula. Como assim? Eu posso começar aqui do 0 e vou ver. Essa posição está vazia? Tá não. Essa posição aqui, a próxima, está vazia? Tá não. Essa daqui está vazia? Tá não. Essa está vazia? Tá. Então eu coloco aqui um 1. Funciona. Beleza. Tá? Só que eu vou colocar aqui uma restrição. Imagina o seguinte, se eu tiver uma lista, um vetor com 1000 posições, e essas 1000 posições, vamos supor que 900 posições já estejam preenchidas. Então, eu vou fazer aqui um loop
que vai percorrer 900 posições até chegar na posição 901 para saber que essa posição está vazia, e aí eu posso colocar o elemento lá. Ou seja, à medida que a minha lista for aumentando, for crescendo, for armazenando mais valores, eu vou demorar um pouco mais para inserir. Por quê? Porque essa verificação vai ter mais números, né? Mais elementos para pesquisar. Então, dessa maneira, embora ela seja uma maneira eficaz, ela resolve, mas ela não é tão eficiente, porque quando a minha lista cresce, o tempo para eu inserir vai também aumentar. Vamos pensar de uma maneira que eu consiga ganhar tempo, evitar fazer essa busca pela posição vazia. A sugestão do Felipe funciona. Beleza. Mas agora vamos dar um up nela. Vamos ver como é que eu consigo evitar este problema de sair pesquisando a posição, a próxima posição nula. O Lapo escreveu aqui dizendo armazenando a última posição é uma variável. Exatamente, perfeito. Joia. Então, se eu guardar a última posição adicionada numa variável, eu vou ganhar tempo, né? Eu não vou precisar sair pesquisando todos os elementos. Então, se eu tiver, por exemplo, uma variável, vamos supor, se eu tiver aqui uma variável que aponte para a posição, né? Uma variável que aponte para a próxima posição nula, né? A próxima posição disponível, eu vou ganhar tempo. Porque aí agora, em vez de sair pesquisando, esse daqui é nulo? Não. Esse daqui é nulo? Não. Esse daqui é nulo? Não. Esse aqui é nulo? É. Em vez de sair fazendo essa pesquisa de um por um, eu já vou direto na posição nula disponível. Então, se eu quiser inserir o número 1 agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a posição que está armazenada numa variável, vou até chamar ela aqui um contador, né? Imagina que eu tenho aqui um contador. E aí o que é que eu vou fazer? O contador está apontando para a posição 3. Então eu vou colocar o número 1 aqui na posição 3. Pronto. E aí, para deixar a minha lista preparada para a próxima inserção, eu tenho que fazer o quê? Eu vou incrementar o contador, para que ele aponte agora para a posição 4. E aí, quando eu quiser inserir outro elemento, esse novo elemento vai ser inserido aqui na posição 4. Né? Então, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, o 9, aqui, não, vou botar aqui o 6. Vamos supor que eu bote o número 6. Depois do 1, o que é que vai acontecer? 6 vai ser armazenado na posição 4. Beleza. E aí o contador vai ser incrementado para apontar para a próxima posição vazia. Ok? Então, como é que a gente faria essa implementação? Né? Bom, o que é que vai acontecer? Quando a minha lista estiver vazia, o que é que vai acontecer? A primeira posição disponível para inserir vai ser a posição 0. Então, quando eu crio a minha lista, a primeira posição disponível é a posição 0. Então, essa variável que eu vou criar dentro da minha lista, ela vai estar apontando para o índice 0. Ok?
Então, quando eu inicializar a minha lista, o que é que vai acontecer? A gente vai ter, além do vetor, eu vou ter aqui um contador. Eu preciso dessa variável aqui, desse contador. E aí o contador, eu vou inicializar ele com 0. Então, na hora que eu crio a minha lista, eu vou instanciar o vetor e vou inicializar o contador com 0. Pronto. E aí o que é que vai acontecer quando eu for adicionar um elemento? Eu vou simplesmente fazer vetor na posição indicada pelo computador, recebe o elemento. Apenas isso. Então, eu recebo o elemento e vou colocar ele lá na posição que está sendo indicada pelo contador. E aí depois eu tenho que incrementar o contador. Ok? Depois eu tenho que incrementar o contador para que ele aponte para a próxima posição disponível. Ok? Bom, do jeito que está aqui agora, a gente já consegue testar a nossa lista. Ela já está adicionando. Tá? Então, vou rodar aqui para a gente ver o que é que está acontecendo. Pronto. Aqui ele exibiu, eu mandei exibir a lista, ele exibiu só esse número estrambólico aqui, que é o endereço de memória. Eu preciso, né, implementar aqui um método que vai exibir realmente a minha lista. Porque do jeito que eu botei aqui, ele apenas exibiu o endereço lá da minha lista. Então vamos implementar aqui o método exibir. O que é que eu vou fazer? Vou precisar aqui de um loop. Dentro desse loop, eu vou simplesmente exibir cada um dos elementos da minha lista, né, que estão lá no meu vetor. Então, do 0, enquanto i for menor. Então, vamos fazer um loop que vai exibir os elementos lá da minha lista. Vamos rodar para ver o que é que vai acontecer. Opa, eu tenho que chamar lista.exibir. Pronto. Agora, a nossa lista está recebendo os elementos
está exibindo os elementos. Ok? Inseri o 7, o 3, o 5, o 1 e o 6. E aí mandei exibir. Tá? Bom, observem o seguinte, pessoal. Observem o seguinte. Quando eu mandei exibir, ele exibiu também números que não existem na minha lista. Tá? Alguém saberia explicar o porquê que ele está exibindo aqui esse 0, 0, 0, 0, além dos números que eu inseri? Exatamente, por causa do tamanho da lista. Vamos observar aqui o seguinte. O método exibir, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um loop de 0 até a última posição do vetor e vai exibir todos os elementos do vetor. Então, ele está indo de 0 até 9, né, exibindo todos os elementos. Então, ele está indo aqui de 0 a 9, exibindo todos os elementos. Só que, como eu mandei exibir até o final do vetor, ele vai exibir também as posições 5, 6, 7, 8, 9. E como o nosso vetor é um vetor de inteiros, na hora que eu crio um vetor, o Java, né, o valor padrão de uma variável inteira é 0. Então, na hora que eu criei o vetor, na verdade, todas as posições vão ter 0 armazenado. E aí eu fui armazenando 7, 3, 5, 1, 6, ele vai substituindo, mas aqui nas outras posições, eu vou ter armazenado o número 0. Então, isso não ficou legal, né? Quando eu mando exibir, ele está exibindo coisas que não tem na minha lista, né? Eu não mandei exibir o 0. Então é por isso que está sendo exibido isso. Então como é que eu posso fazer para exibir apenas os números que eu adicionei? E não tudo que tem no vetor. Faz uma condição antes, se não for 0. Fazer uma condição se não for 0. Beleza. Funciona. Pode ser Dentro também do pegando o contador, não? E menos 1. Pronto. Também é Pega outra a opção. posição. Também é outra opção, né? Então temos duas opções aqui. Eu posso sair exibindo e colocar uma condição se ele é diferente de 0. Beleza. Mas e se por acaso o 0 for um dos números que eu adicionei na lista, né? Se por acaso eu tivesse feito isso daqui, ó, eu tivesse mandado adicionar o 0 no lugar do 6. Aí esse 0, ele faz parte da minha lista. Então eu não conseguiria distinguir isso daí. Uma outra opção foi essa daí, né? Acho que foi o Luiz que falou, que é usar o contador. A gente pode usar o contador, né? Eu posso exibir até o contador menos 1. Professor, Oi, pode falar. tem Diga aí, como Pedro. não exibir. Então tem como trocar a condição para não exibir, não o que não for 0, mas o que for nulo? Pronto, teria. Mas aí a gente vai entrar num detalhe da linguagem Java. Foi uma boa pergunta, Pedro. Porque o que que acontece? No Java, quando eu crio um vetor de inteiros, ele vai colocar 0 em todos os elementos. Se for double, ele bota 0 em todos os elementos. Mas se por acaso eu estiver criando um vetor de string, ele bota string nula. Então, de acordo com o tipo de dado que eu estou armazenando, o Java vai colocar uma coisa ou outra, né? E dependendo da linguagem, pode ser que eu tenha também, né, valores diferentes ou não tenha nada. Então, o que é que seria mais simples para a gente? A gente fazer uma solução que independesse da linguagem de programação, né? A gente até poderia fazer isso daí.
Mas aí, para o caso do número inteiro, não ia funcionar, porque ele sempre põe 0, né? Então, se eu adicionar nulo aqui, se eu mandar jogar nulo dentro desse vetor de inteiro, ele vai dar erro. A não ser que eu criasse um vetor de objetos integer. Eu poderia colocar nulo, né? Só que aí, veja bem, a gente está começando a complicar o nosso algoritmo por causa de um detalhe da linguagem de programação, né? Aí pode ser que se eu pegar essa lógica e levar para outra linguagem, né, já não funcione. Então, eu vou procurar mostrar para vocês uma solução que seja o mais independente possível da linguagem de programação. Beleza? Se a gente usar esse contador como limite, eu consigo resolver nosso problema, independente se o Java bota 0, bota nulo, ou se a gente vai depois passar esse código para C, C++, Python, não importa. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Em vez de exibir minha lista até o fim do vetor, eu vou exibir ele até aqui, até o contador -1. Então, aqui no exibir, em vez de comparar com o length, eu vou comparar com o contador. Pronto. O contador vai ser o limite. Na hora que eu for rodar o código, ele agora vai exibir os elementos até o contador. Ah, pronto. Então agora sim, ele exibiu até o número 6. Ok? Bom, eu preciso deixar claro uma coisa aí para vocês. Existe uma grande diferença entre a minha lista e o meu vetor. Se eu perguntar para vocês quantos elementos tem na minha lista, o que é que vocês vão me dizer? Qual é o tamanho da minha lista? Olhando para cá. Qual o tamanho da minha lista? Ela tem quantos elementos? Quantos elementos tem na minha lista? Olhando aí para essa situação, né, que é como está hoje, quantos elementos eu tenho dentro da minha lista? Pronto, teria 10 contando com os zeros, exatamente. E aí vem exatamente o que eu quero, né, deixar claro para vocês. Os zeros, eles fazem parte da minha lista? Sim ou não? O que é que vocês acham? Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Eu inseri o zero na minha lista? Sim ou não? Aqueles zeros lá foram inseridos por mim? Não. Então eles não fazem parte da lista. A lista, na verdade, ela tem apenas esses elementos aqui, ó. A minha lista tem apenas 5 elementos, que foram os elementos que eu inseri. O 7, o 3, o 5, o 1 e o 6. Então a lista, ela é diferente do vetor. A minha lista, ela tem 5 elementos. O meu vetor é que tem 10 elementos. Então, o vetor, ele tem 10 elementos, mas a minha lista, que são os elementos que eu estou inserindo e que eu vou trabalhar, tem apenas 5 elementos. Então, pessoal, a lista e vetor não são a mesma coisa. Tá ok? O vetor
é apenas o local, a maneira onde eu vou armazenar, né? A maneira como eu vou armazenar os meus elementos da lista. Tá? O vetor é apenas um container, como se fosse assim um armário onde eu vou guardar os meus elementos. Tá? Então imagina que você tem um armário e você vai guardar as suas coisas. Então, o armário é apenas o local onde as suas coisas estarão armazenadas. Você pode pegar as suas coisas e trocar ela, botar em outro armário. Né? Um armário maior, você pode comprar um armário maior e colocar as suas coisas, mas as suas coisas, a sua lista de coisas vai continuar com a mesma quantidade de elementos. Tá? Então, isso é algo muito sutil. A lista e o vetor não são a mesma coisa. Lista é o conjunto de elementos que eu estou inserindo, né, que eu estou manipulando na minha aplicação, que eu estou armazenando. E o vetor é apenas o local onde eu estou armazenando os elementos da lista. Tá? Então, por isso a importância e a necessidade dessa variável aqui, desse contador. Tá certo? Ele realmente vai limitar a minha lista. Ele é que vai controlar a minha lista. Tá certo? Então, o vetor, juntamente com essa variável, ambos, né, trabalhando junto, eles vão determinar, né, o funcionamento da minha lista. Então, a lista só faz parte da lista os elementos que eu efetivamente mandei inserir. Bom, agora, o que acontece? A gente já tem aqui nossa lista, já está funcionando, né? Estou inserindo elementos. Aí a gente precisa apenas aqui tomar alguns cuidados, né? Antes de eu passar aqui para o próximo método, né? Eu preciso tomar apenas alguns cuidados na hora de adicionar. Por exemplo, se eu adicionar aqui, vou botar aqui aleatoriamente, 6, 4, 8, 0, vou botar aqui o 0, 2, 9. Pronto. Então, eu vou inserir aqui esses elementos na minha lista. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou inserir aqui 48029. 4, 8, 0, 2 e 9. Seria aqui. Aí, nesse momento aqui, o contador está apontando para 10, né? Ele agora aponta para 10. O que é que vai acontecer na hora que eu mandar exibir aqui a minha lista? Ela vai armazenar os 10 elementos que eu inseri. Vai exibir todos bem direitinho. Agora, o que é que vai acontecer se eu inserir mais um elemento? Vou inserir aqui o número 15. O que é que vai acontecer quando eu inserir o 11º elemento? Ele vai dar um erro, tá? Array index out of bounds, né? Array index out of bounds. O que é isso? O índice do vetor está fora dos limites. Ou seja, nesse momento, quando eu inseri o 9, o contador foi para 10. Aí, quando eu mandei inserir o 15, ele tentou inserir o 15 na posição 10. Só que a posição 10 não existe no vetor.
e aí ele vai dar esse problema aqui, né, do array index out of bounds. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Eu só vou fazer isso daqui. Eu só vou fazer esse comando aqui se o contador for menor do que o tamanho do vetor. Isso aqui é importante. E se o contador for igual ou maior do que o tamanho do vetor, vai dar aquele problema. Tá? Então eu preciso, né, me precaver com relação a isso. Professor, mas aí, se tiver cheio, o que é que eu vou dizer? Aí você pode, né, usar o recurso lá do tratamento de exceção, você pode disparar uma exception, ou pode exibir uma mensagem qualquer, né? A gente poderia colocar aqui uma exception, né? Poderia até colocar assim, em vez de colocar esse comando aqui dentro, a gente poderia, opa, o contrário. Poderia deixar esse comando aqui. Aí antes de chegar aqui, a gente faria a verificação se o contador é igual ao tamanho do vetor. Se ele atingiu o tamanho do vetor. Se ele tiver atingido, você pode disparar um exception. Posso criar aqui uma exception, aquela que a gente viu lá em PO. Posso dizer assim, ó, lista cheia. Né? Eu posso dizer que a minha lista está cheia. Então, eu só vou executar esse comando aqui caso a minha lista não esteja cheia, né? Caso o meu vetor ainda tenha espaço suficiente para armazenar. Então, é uma maneira de você se precaver. Tá? Se eu fizer isso daqui, ele vai disparar. Eu tenho que fazer aqui o try catch. Eu teria que botar o try catch, mas não vou querer botar ele aqui não. Então eu poderia, né? Vou botar só para mostrar aqui. Aquela pergunta que muitos alunos fazem em PO. Professor, para que serve esse, né, try catch? Quando é que eu vou usar exception? Aqui um bom exemplo disso. Então a gente pode, né, colocar isso aqui lá no try catch. Caso dispare aquela exceção, ele daria a mensagem lá do lista cheia. E aí exibiria, né, depois aqui os elementos. Então eu posso fazer isso daqui, tá certo? É uma maneira que a gente tem de controlar, tá? Bom, eu vou tirar aqui o try catch, tá? Vou deixar esse tratamento aí para vocês, quando vocês estiverem fazendo a lista de vocês, vocês usam o tratamento que acharem melhor, mais conveniente, tá certo? Eu não vou dizer qual é a maneira que vocês vão usar para tratar aí esse caso, tá bom? Vou deixar aberto aí, vocês implementem do jeito que vocês acharem mais confortável para vocês, tá? Então, o importante é que o núcleo desse método adicionar é esse aqui,
São esses dois comandos. Bom, então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos implementar aqui mais dois métodos, e aí eu vou deixar os outros para vocês, né, fazerem em casa. Vamos ver aqui o método buscar. É um método bem simples. Um método bem simples de implementar. O que é que o buscar vai fazer? Eu vou passar aqui uma posição e ele vai me retornar o elemento daquela posição. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou apenas retornar o cara que está naquela posição que eu passei para ele. Então, vou apenas fazer um return de quem? O elemento que está na posição que eu passei como parâmetro. Então, o método buscar, né, vai ser o get, ele apenas vai pegar, ele apenas vai acessar aquele elemento lá para mim. E aí ele retorna. Então, se eu passar aqui, por exemplo, se eu passar lista, ponto, buscar o da posição 3. Opa, tirar o 15 aqui, né? Tirar esses outros aqui. Vamos deixar... Tirar o 15, que ele estava dando aquele problema. Aí o tratamento de acessão vocês fazem. Pronto. Exibir... Espera aí. Vou exibir... Vou botar aqui só um... Vou exibir... Vou botar só um system print line aqui. Ele saltar aqui a linha. Pronto. Então, aqui é a minha lista, buscar, posição 3. 0, 1, 2, 3. Então, ele retorna 1. Então, esse método buscar, bem simples, né? É apenas buscar o elemento. Outro método simples também de implementar é o método tamanho, né? Se eu quiser saber qual o tamanho da minha lista, né? Vamos voltar aqui para essa situação, onde eu inseri até o elemento 6. Tá? Qual o tamanho da minha lista? Quantos elementos tem na minha lista? Como é que eu poderia indicar isso daí? A quantidade de elementos da minha lista. Como é que eu poderia fazer isso? Sugestões? Quero contar aí a quantidade de elementos. No caso, a minha lista tem 5 elementos, né? Lembrando que a minha lista ela vai até aqui. Quantos elementos eu tenho na minha lista? Como que eu vou fazer para retornar esse valor? Então, observem, né, a ideia aí do Luiz de usar o contador. Excelente. O contador ele já está sendo incrementado toda vez que eu adiciono um elemento. Então, posso usar essa variável aqui. Né? Então, se a gente olhar para cá, ó, a minha lista tem esses elementos aqui. Então, ela tem exatamente quantos elementos?
1, 2, 3, 4, 5. O contador, nesse momento, está armazenando o número 5. Ó. Então, o contador tem exatamente a quantidade de elementos que eu adicionei. Eu não vou nem precisar, Luiz, fazer o menos 1. Né? Por quê? Porque a minha contagem, ó, o índice começa do 0. Né? Se o índice começasse de 1, aí eu precisaria fazer contador menos 1. Mas como o vetor começa do 0, o contador ele vai ter exatamente a quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu inserir mais um elemento, vou colocar aqui, por exemplo, o 9. O que é que vai acontecer? Na hora que eu colocar aqui mais um elemento, o contador vai ser incrementado. Logo depois, né? Contador mais, passa para 6. Então, eu vou ter, né, o contador armazenando sempre a mesma quantidade de elementos. Ficou claro aí, Luiz? Pessoal, por que eu não preciso do menos 1? Ele já está. Beleza. Então, se a gente fizer aqui, o que eu vou fazer? No método tamanho, eu vou retornar contador. Vou retornar a variável, o valor da variável contador. Então, se eu rodar agora aqui, tamanho, minha lista. Seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho, né, mais um método implementado aqui da nossa lista. Bom, e por aí vai, né? Temos aqui alguns outros métodos que precisam de implementação. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou finalizar aqui a aula agora, tá? Vou pedir para que vocês implementem aí, façam essa implementação e continuem ela, tá? Aqui, lembrando que aqui você vai fazer o tratamento que você achar mais conveniente, tá? Ó, nesse caso aqui, se você quiser botar só o if, se o computador menor, quiser usar um exception, fique à vontade, tá? Mas aí eu quero que vocês continuem a implementação da lista de vocês, tá? Vocês vão fazer essa implementação. Pensem na maneira de adicionar numa determinada posição, né? Como é que a gente vai adicionar numa determinada posição, remover, verificar se contém um elemento, né, tornando verdadeiro ou falso, e como é que eu limpo, tá? Ok? Então implementem aí a classe, façam aí como tarefa de casa a implementação desses outros métodos, como é que poderia ser, né? E aí na próxima aula a gente finaliza essa implementação e já começa a falar da implementação com lista dinâmica, tá? Com alocação dinâmica de memória. Ok, então, pessoal. Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, boa semana e até quarta-feira. Falou, tchau, tchau.